E os mercados podem estar prestes a entrar em um erro de leitura. Com a possível troca no comando do Federal Reserve, uma nova narrativa começa a ganhar força, tá? A ideia é de que os juros eles podem cair. Só que tem um detalhe aqui que os mercados estão ignorando. E se você não me conhece, eu sou o Thiago, trader, analista e mentor aqui na Spider Trade, e toda semana eu trago um vídeo que conecta tudo que está acontecendo no mundo através da análise gráfica. O atual presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, ele pode sair agora em maio, tá? E o nome que está sendo mais cotado para assumir é o Kevin Rush. E isso muda completamente a maneira como o jogo vem sendo jogado, porque o Rush, ele não vem com uma leitura de mercado muito tradicional não, tá? O Rush, ele defende que a inteligência artificial pode aumentar a produtividade da economia. Ou seja, as empresas elas podem produzir mais, só que gastando menos. E isso ajuda até mesmo a segurar a inflação. E é justamente aqui que nasce uma nova expectativa dentro dos mercados. Porque se a inflação ela fica mais controlada, o Fed ele pode até mesmo cortar os juros. E isso naturalmente é positivo para os mercados de risco. Só que tem um problema dentro dessa lógica. Quando o juro cai, fica mais fácil para você pegar dinheiro. E quando fica mais fácil, todo mundo tenta pegar ao mesmo tempo. Então as empresas elas acabam investindo mais, as pessoas elas consomem mais e o mercado ele acelera. Só que acelera rápido demais. E quando a economia acelera demais, a inflação volta. Ou seja, o próprio corte de juros pode fazer pressão para subir de novo. E agora eu quero te mostrar um gráfico interessante. É o gráfico dos juros de 10 anos dos Estados Unidos. Bom, agora eu estou no gráfico dos juros de 10 anos dos Estados Unidos, tempo gráfico semanal, tá? O ticker é US10Y, ok? Então o que ele está mostrando aqui, né? Ele está vindo já de uma crescente, né? Se a gente for analisar aqui em um espectro maior, né? Desde aqui de 2020, que foi o crash pandêmico, né? Os juros foi só subindo. Aí ele chegou aqui em um patamar de estabilidade, né? Ele começou a andar de forma lateral, e essa estrutura aqui, ela lembra muito uma estrutura de distribuição de Wyckoff. A gente está no topo de mercado, né? No topo de juros. Se a gente for voltar para o lado esquerdo aqui, né? Fazia tempo que a gente não via ele nesses patamares, e ele começa um movimento lateralizado. Então a gente tem aqui uma sequência que a gente pode marcar os eventos conforme a própria teoria de Wyckoff, tá? Então aqui seria o PSY, aqui seria o BC, né, que é o Buy and Climax, aqui seria o AR, o Automatic Rally, aqui é o Secondary Test, aqui o SOW, e dentro da teoria de Wyckoff, né, se esse cara aqui for uma distribuição, e ele tem características de ser uma distribuição, um próximo movimento seria a captura de liquidez que está acima aqui do BC, acima aqui desse ST, né? Acima dos topos desse movimento, nós teríamos aqui muita liquidez acumulada. Então, a gente poderia ver aqui os juros de 10 anos dos Estados Unidos, por exemplo, fazendo um movimento de captura de liquidez aqui. Obviamente que esse movimento não acontece hoje ou amanhã, mas a gente podia ver aqui uma captura de liquidez, ó. E se isso aqui for uma distribuição, ele poderia estar fazendo aqui o que a gente chama de, dentro da teoria de Wyckoff, né? Isso aqui pode ser o UT ou o TAD, né? O TAD, que é Uptrust, ou Uptrust After Distribution, que é o movimento, o ápice de um movimento de uma captura de liquidez, tá? Basicamente, né, se ele for fazer o UT, ele ainda teria mais desenvolvimento aqui dentro. Se ele fosse fazer o TAD, ele daí já faria aqui o movimento final de captura de liquidez. O importante de notar aqui é que depois desse movimento de captura de liquidez, dentro de uma estrutura de distribuição de Wyckoff, a gente tem aqui a reversão do movimento, ou seja, aí um movimento de queda. Então nós poderíamos ver os juros de 10 anos aqui subindo num primeiro momento, capturando a liquidez, formando o T ou formando o TAD, e depois ele iniciar um movimento de queda. E esse gráfico que a gente acabou de analisar, o juros de 10 anos, né, ele representa o custo do dinheiro, só que no longo prazo.
Então é basicamente o preço para você pegar dinheiro emprestado. E o que ele está mostrando para a gente agora é exatamente o oposto da narrativa de corte de juros. Porque enquanto o mercado espera essa queda, o gráfico ele permite uma alta, que seria a captura de liquidez lá acima dos topos. E se esse movimento realmente acontecer, significa que o dinheiro ele vai ficar mais caro. E isso muda completamente a maneira de enxergar o cenário, porque um ambiente onde você tem os juros mais altos, ele acaba pressionando a liquidez, ele pressiona o crescimento e ele pressiona os ativos de risco. E é aqui que essa leitura começa a aparecer no mercado cripto, porque o Bitcoin ele começa a mostrar isso com um pouco mais de clareza, tá? Agora eu tô no gráfico do Bitcoin, tempo gráfico diário, e vamos analisar como é que ele tá mostrando esse cenário, tá? Bom, a gente vê que o Bitcoin ele tá numa alta cansada, tá? Como é que a gente vê que essa alta está cansada? Pelo esforço que ele precisa fazer para entregar um resultado pequeno, tá? Então a gente vê aqui que o preço ele já está basicamente, ó, desde que ele encontrou aqui o fundo em 60 mil dólares, há 70 dias para subir 26%. Então, se você compara com o movimento de queda, por exemplo, aqui, ó, vamos começar aqui desde quando ele encontrou aqui, ó, esse ponto da média amarela aqui, ó. Ele demorou 23 dias para cair 38%. Você vê a diferença? Então ele precisa de 70 dias para subir 26% e ele precisa de basicamente metade disso, né, ó. Ele precisa de 23 dias para cair 40%, basicamente. Então, aqui você vê como o esforço que ele faz é muito grande para entregar um resultado muito menor comparado com esse movimento da queda. Isso daqui é o que caracteriza uma subida cansada, que caracteriza o que a gente chama de bandeira de baixa, que é o preço ele subindo nesse formato de canal aqui, tá vendo? Ó, como ele sobe nesse formato de canal. Ele tem um movimento de alta? Tem, só que a alta ela não é intencional, que foi exatamente o mesmo movimento que a gente viu aqui, quando ele saiu dos 126 mil dólares, ele caiu muito rápido e ele subiu muito devagar. E agora tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui, que é o ponto em que o Bitcoin está agora é o mesmo ponto que na formação da bandeira de baixa aqui do início do ano, né, que foi do final do ano passado até o início desse ano, que deu a continuidade da queda, que é a média de 100 períodos do tempo gráfico diário. Essa linha amarela aqui, ó. Tá vendo? Desde quando o Bitcoin, quando ele rejeitou aqui, ó, lá em janeiro do início desse ano, janeiro de 2026, quando ele rejeitou essa média e ele iniciou a queda, ele está agora testando ela depois de 70 dias que ele encontrou esse suposto fundo, depois de 70 dias ele conseguiu chegar nela de novo. Não porque o preço estava forte, isso aqui é uma coisa importante, tá? Não é porque o preço estava forte, sim porque ele demorou tanto tempo para chegar nela que a média ela foi se aproximando do preço. Tá? E aí agora ele está exatamente no mesmo ponto que deu continuidade à queda. Então a gente pode dizer que esse momento que o Bitcoin está agora, dentro de todo o contexto macroeconômico e geopolítico que você pode acompanhar nos vídeos que a gente já gravou aqui dentro da Spider Trade, você vai acompanhando ali toda a história que foi contada, a gente vê que esse momento é um dos momentos mais importantes para definir os movimentos de médio e longo prazo do Bitcoin. Porque quando a gente começa a relacionar esse movimento aqui, ó, essa subida desinteressada com a questão macroeconômica, com a questão dos juros, que é o que a gente está falando especificamente nesse vídeo, com a possibilidade da troca do presidente do Federal Reserve, que pode trazer um alívio para o mercado, mas depende muito da maneira como ele vai interpretar o cenário de corte de juros, e como a gente falou ali, ele gosta dessa questão da inteligência artificial, mas isso pode trazer um problema para ele. A gente olha tudo isso refletido no gráfico. O fechamento do Estreito de Hormuz, a gente olha refletido no gráfico. O conflito lá no Oriente Médio, a gente vê refletido no gráfico no ativo que mais sente a liquidez, que é o Bitcoin. Então a gente vê como a alta está cansada, e como esse momento é um momento muito importante. A alta cansada significa o quê? Incerteza, indefinição. Os players não sabem o que vai acontecer. Então a gente está num momento muito importante. E além disso, essa região que o preço está agora, ó, esse box aqui, ó, box vermelho, ele é a região
de uma zona de oferta gráfica, né? Ó. Isso aqui é como se fosse aqui um bloco de ordens, é um order block, na verdade, tá? Esse aqui seria um order block do tipo engolfado, que é o que ele precisa de 2 candles para formar uma zona de oferta, ok? Então, essa região aqui é muito importante. Pela média de 100 períodos, pelo histórico psicológico de rejeição que teve aqui, por ser uma zona de oferta importante. Então, o que a gente tem que olhar a partir de agora? Se o Bitcoin conseguir romper essa região, e eu acredito particularmente que ele vai conseguir romper essa região dos 76 mil dólares, e é por isso que a gente estava falando nos últimos vídeos, né, que toda essa região aqui, ó, era uma região de acumulação, tá? Onde, ao meu ver, nós deveríamos estar comprando Bitcoin para pegar esse movimento de alta aqui que está acontecendo agora. Então, essa região sendo rompida, a gente tem toda essa área aqui, ó, para trabalhar como uma área de captura de liquidez. Tá? Se eu vou aqui no tempo gráfico semanal, eu vejo que ela é uma área de ineficiência, onde o preço se desloca com muita velocidade. Ele geralmente tende a preencher essas ineficiências, ou esses gaps, se você preferir chamar de gap, também serve, tá? Ele tende a preencher esses gaps, essas ineficiências, o que abre espaço com esse rompimento do Bitcoin e até inicialmente a região dos 80 mil dólares, que seria aqui uma alta de 10%. Tá? Quase 10%. Só que, claro, não compra agora, né? Você não vai comprar, se você está comprando agora, você teria comprando basicamente a possibilidade de um topo, porque existe a possibilidade real de uma rejeição aqui, tá? Então você não compra agora. A região de acumulação era aqui embaixo. A gente tinha falado na semana passada, na análise da semana passada, que a gente tinha a possibilidade de também ver o preço aqui embaixo nesse box amarelo. Cara, ele não deu essa oportunidade pra gente, então quem ficou fora, ficou fora. Quem tá dentro tá surfando todo esse movimento que tá lindo, por sinal. Então agora, essa região aqui, que é a região da ineficiência, tem muita liquidez aqui, gente, ó. Aqui é um mar de liquidez, porque tem muita gente que tá botando seus stop loss aqui acima, tem muita gente que quer sair aqui no 0 a 0, pessoas que compraram a tese do ciclo estendido, a gente falou sobre isso aí também na live passada, as pessoas compraram a tese do ciclo estendido e quando o preço ele caiu, as pessoas ficaram presas aqui nessa região. Então, essa região aqui é uma região que, se o preço romper, ele vai ganhar uma velocidade muito fácil até os 80 mil dólares. Por quê? Porque ele vai começar a acionar stop loss, tá? Vai acontecer uma cascata de liquidações aqui nessa região. Então, essa região aqui é muito importante. Só que a gente não pode tirar da cabeça que o movimento ele está fraco. Ele é um movimento fraco. E mesmo que o preço faça esse rompimento aqui, nesse momento a maior probabilidade é que a gente só pegue toda a liquidez que está aqui acima dos 76 mil dólares, pegue a liquidez que está acima dessa linha de tendência aqui também, ó. Deixa eu apagar que ficou muito poluído agora. Acima dessa linha de tendência aqui também tem muita liquidez, tá? Então a maior probabilidade é que o preço ele faça essa captura de liquidez e ele acelere justamente por conta dessa liquidez que tem ali em cima. E aí, 80 mil dólares, que seria esse fundo aqui, seria a próxima região. E existe uma possibilidade também muito boa do preço ir até a região dos 85 mil dólares aqui, que seria toda essa zona de oferta aqui, tá? E a gente vê o preço trabalhando aqui ainda dentro desse canal, ó. Só que, ó, trabalhando dentro desse canal e ainda subindo, tá? Então, a representação da fragilidade que a gente está vivendo agora, com tanta coisa, né? Macroeconomia, geopolítica, conflito, troca na presidência, na representação do Federal Reserve, novas expectativas, tudo isso é representado no Bitcoin através dessa alta cansada aqui, porque se você for olhar Nasdaq e S&P 500, tá tudo subindo, só o Bitcoin que tá tendo dificuldade. E por que isso? O Bitcoin não é 100% relacionado a Nasdaq, por exemplo? Sim, só que o Bitcoin é o ativo que ele sente mais a liquidez. Se tem muita liquidez, ele sobe mais rápido, se tem pouca liquidez, ele sobe devagar. E é isso que ele representa, a indecisão e principalmente a falta de liquidez nesse momento. Então o ponto central aqui não é qual é o próximo movimento, e sim a divergência que está se formando, porque de um lado a gente tem o mercado acreditando em juros mais baixos, só que do outro a gente tem um sistema que ainda está pressionando o custo do dinheiro. E quando essas duas coisas elas entram em conflito, normalmente é o preço que resolve. E agora eu quero saber de você, essa alta do Bitcoin você acha que é uma continuação ou é só mais um respiro dentro de um movimento de queda? Comenta aqui o que você está vendo e até a próxima, pessoal.